Bem-vindos ao canal Sejam Santos, onde vamos explorar a vida e as obras dos santos mais inspiradores da história da Igreja Católica. Nós vamos compartilhar suas histórias, seus ensinamentos e seus exemplos de virtudes, esperando que possam nos inspirar a viver de acordo com os ensinamentos de Cristo. Então, se você quer aprender mais sobre esses santos e descobrir como suas vidas podem ser caminhos que nos levam a Jesus Cristo para nós hoje, inscreva-se no nosso canal e deixe o seu like. Inscreva-se hoje mesmo, divulgue nosso canal a seus amigos e comunidades e nos ajude o nosso canal para que possamos alcançar mais pessoas na divulgação a conhecer mais a vida dos santos. Onde a santidade é uma jornada diária. Faça parte dessa comunidade de busca pela santidade. Ler a vida dos santos desperta em nós o desejo de seguir a Cristo. Através de suas vidas podemos aprender as virtudes, a sabedoria e o amor de Deus. Cada santo nos oferece um modelo de vida a ser imitado, como diz São Paulo na carta aos Hebreus, capítulo 12, versículo 1. Estamos rodeados por uma nuvem de testemunhas. A Igreja foi fundada por nosso Senhor Jesus Cristo não apenas como uma instituição, mas uma autêntica família. Os santos mártires, confessores, doutores, as virgens, os santos pastores e todos os demais santos são realmente nossos irmãos que nos precederam no caminho da fé e já estão no céu, para onde também iremos nós, pela graça de Deus. Portanto, sede santos, assim como vosso Pai Celeste é santo. Mateus capítulo 5, versículo 48. Hoje, dia 26 de março, celebra a Igreja a vida desse grande São Ludigero. A Santa Madre Igreja celebra também nesse dia 26 de março os santos. Em Roma, junto à Via Labicana, São Cástulo, mártir. Data incerta da morte. Na Anatólia, na atual Turquia, os santos Manuel, Sabino, Quadrato e Teodósio, mártires. Data incerta da morte. Em Sirmium, na Panônia, hoje Sremska Mitrovica, na Sérvia, os santos mártires Montano, presbítero, e Máxima, esposos, que, segundo a tradição, por confessarem a sua fé em Cristo Senhor foram precipitados no mar por alguns infiéis. Morte no ano 304. Comemoração da paixão de Santo Eutíquio, subdiácono de Alexandria, que, no tempo do imperador Constâncio, sendo bispo da cidade o ariano Jorge, morreu pela sua fé católica. Morte no ano 356. Em Sebaste, na antiga Armênia, hoje Sivas, na Turquia, São Pedro, bispo, irmão mais novo de São Basílio Magno, que foi insigne defensor da reta fé contra os arianos. Morte no ano 391. No mosteiro de Montien-d'Er, no território de Champagne, atualmente na França, São Bercário, primeiro abade de Autilers e de Montien-d'Er, que, ferozmente apunhalado por um perverso monge no dia da ceia do Senhor, passou ao reino celeste no dia da ressurreição. Morte no ano 685. Em Montalbano, na Etrúria, hoje na Toscana, região da Itália, os santos Baroncio e Desidério, eremitas. Morte no século VII. Em Catânia, cidade da Sicília, na Itália, a beata Madalena Catarina Morano, virgem do Instituto das Filhas de Maria Auxiliadora, que se consagrou à obra da catequese, percorrendo incansavelmente ao longe e ao largo toda esta região. Morte no ano 1908. São Ludigero. Ludigero é o protótipo do verdadeiro missionário católico. Instrumento na mão de Deus, tinha em mira só a glória de Deus, a propagação da doutrina cristã e a salvação das almas.
Grandes regiões da Alemanha devem a este apóstolo beneditino a fé católica. Incansável no serviço de Deus, a morte colheu no meio dos trabalhos apostólicos, no dia 26 de março de 809. Ele deixa para nós um testemunho de oração e não interrompia as orações, para atender a quem quer que fosse. O respeito que devemos a Deus requer que façamos bem a nossa oração e não a interrompamos ou perturbemos por qualquer distração. São Ludgero nasceu na Frisia por volta de 743. Seu pai, que era de família nobre, o entregou muito novo aos cuidados de São Gregório, discípulo de São Bonifácio, e seu sucessor no governo de Utrecht. Ludgero teve a alegria de ter conhecido esse santo mártir e recebido dele impressões fortes de virtude. Gregório educou-o em seu mosteiro, e, admirando seu progresso na aprendizagem e na piedade, deu-lhe a tonsura clerical. O jovem Ludgero, desejoso de crescer sempre mais, vai para a Inglaterra, e gasta 4 anos e meio com Alcuino, que era reitor de uma escola famosa em York. Tinha cuidado para empregar seu tempo inteiro nos exercícios de piedade e no estudo das Escrituras e dos Santos Padres. Em 773 retornou para casa, São Gregório morreu em 776, e seu sucessor, Alberico, ordenou o sacerdote, e o enviou para ensinar a palavra de Deus na Frísia, onde converteu grandes números de pessoas, entre os pagãos e os cristãos impuros, fundou diversos mosteiros, e construiu muitas igrejas. Este era o estado das coisas quando os pagãos saxões devastaram o país, e o obrigaram a deixar a Frísia. Viajou a Roma para consultar o Papa Adriano II sobre o que fazer, e o que Deus queria dele. Retirou-se então por 3 anos e meio em Monte Cassino, onde vestiu o hábito da ordem, e conformou-se à prática das regras durante sua estadia, mas não se fez nenhum voto religioso. Em 787, Carlos Magno lutou contra os saxões e conquistou a Frísia e a costa do Oceano Germânico até a Dinamarca. Ludgero, ouvindo que por esta revolução a missão tinha sido aberta outra vez, retornou ao leste da Frísia, onde converteu os saxões à fé, como fez também na província de Sudergol, chamada agora Westfalia. Fundou o mosteiro de Verden, no condado de Lamarque, a 20 milhas de Colônia. Seu velho mestre, Alcuino, estando na França, fez seu mérito chegar ao conhecimento do imperador Carlos Magno. Em 802, Hildebalde, arcebispo de Colônia, ordenou o bispo de Mimigardeford, uma cidade que mudou mais tarde este nome para Münster, por causa do grande mosteiro dos monges regulares que São Ludgero construiu lá, para ser sua catedral. Juntou a sua diocese 5 regiões da Frisia que tinha convertido, e fundou também o mosteiro de Olmstad, chamado mais tarde Ludgero Kloster, ou Claustro de Ludgero. Era muito instruído nas Sagradas Escrituras, e lia diariamente a seus discípulos. Jejuava e prestava atenção a tudo, e usou sempre uma corda de cilício sob a roupa, mas secretamente, de modo que ninguém soubesse dela até um pouco antes de sua morte. Comeu pouca carne, quando necessário, para conformar-se principalmente aos outros, mas sempre observando uma estrita temperança. Quando convidado para algum divertimento, seu discurso era o tempo inteiro em assuntos religiosos, e retirava-se imediatamente depois. Aos pobres era afável e cortes, mas firme e resoluto com os ricos e orgulhosos. Exerceu um vigor episcopal contra os pecadores impenitentes, e recusou toda a maneira de presentes de uma senhora incestuosa, e no cumprimento da lei excomungou-a. Gastava apenas o que era absolutamente necessário para sua subsistência, empregava o resto dos rendimentos de sua própria propriedade, e aqueles de seu salário como bispo, em caridade. Foi acusado ao imperador Carlos Magno, entre outras coisas, de desperdiçar sua renda, e de negligenciar a manutenção das igrejas dentro de sua jurisdição, e este príncipe, que amava ver as igrejas magníficas, dando ouvidos à informação, requisitou-lhe para aparecer na corte. Pela manhã após sua chegada, o oficial do imperador fez a convocação, dizendo que seu comparecimento era obrigatório. O santo, estando então em suas orações, disse ao oficial que o seguiria assim que as terminasse. Foi chamado por 3 vezes antes que estivesse pronto, e o imperador perguntou-lhe por que tinha demorado tanto,
embora tivesse requisitado para que ele se apresentasse rapidamente. O bispo respondeu que embora tivesse o respeito mais profundo por Sua Majestade, contudo Deus estava infinitamente acima dele, que às vezes nós estamos ocupados com ele, e é nosso dever deixar tudo mais para trás, e por isso julgou ter obedecido a Deus não tendo negligenciado as ordens de Sua Majestade, que, quando for escolhido como bispo, lhe tinham recomendado sempre preferir o serviço de Deus àquele dos homens. Esta resposta causou uma boa impressão no imperador em favor do santo, que passou a olhar suas atitudes de uma forma totalmente nova. Despediu-se dele com todas as honras, e desonrou seus acusadores. São Ludigero foi favorecido com o dom dos milagres e da profecia. Seu grande zelo inclinava a ir ensinar a fé às nações do norte, mas o rei não permitia. Sua última doença, embora violenta, não o impediu de continuar suas funções até o último dia de sua vida. No dia 26 de março de 809, levantou muito cedo, rezou a missa, e outra vez antes da noite, rezou novamente a missa com homilia. Disse àqueles que estavam com ele que morreria nesta noite, e deveriam preparar um lugar na parte de cima do seu mosteiro de Verden, onde escolheu ser enterrado. Morreu, conforme previsto, à meia-noite. Suas relíquias são mantidas ainda em Verden. O corpo de Ludigero foi sepultado na capela do mosteiro de Verden. Os fiéis tornaram o local mais uma meta de peregrinação, pedindo a sua intercessão para muitas graças e milagres, que passaram a ocorrer em abundância. O culto a São Ludigero, que ocorre neste dia, é muito intenso, especialmente na Holanda, Suécia, Bélgica, Dinamarca, Alemanha, Itália, países cujo solo pisou durante seu ministério. Oremos. Ó Deus, que aos vossos pastores associaste São Ludigero, animado de ardente caridade da fé que vence o mundo, dai-nos por sua intercessão, perseverar na caridade e na fé, para participarmos de sua glória. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém.